Boa noite, a paz e a maravilhosa graça do Senhor Jesus esteja com todos aqui essa noite. E muito edificante esse último louvor que nós escutamos, aonde falava sobre a confiança em Deus. Eu gostaria que a gente pudesse nos mover hoje nisso, entender essa confiança em Deus, em meio às aflições, em meio às provações, em meio às tempestades. Eu gostaria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Vamos lá, todo mundo comigo? Mas bendito é o homem, outras versões está bem-aventurado, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Senhor meu Deus, conduza hoje a sua palavra através do Espírito Santo que está aqui nessa casa hoje, nessa agência do seu reino, que a gente possa, Senhor, ser edificado a cada dia, que possa ser tratado de uma maneira diferenciada no coração de cada um, a começar pela minha vida. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus e para a glória do seu reino. Amém. Em meio a tempos difíceis, verdadeiras provações se levantam em nossas vidas. Provações essas que muitas vezes elas parecem mais uma tempestade. Tempestades que, se alguém já teve a oportunidade de andar num barco, jogam o seu barco para um lado, para o outro. Agora você imagina quando o tempo está calmo, o barco balançando, o tempo está chuvoso, um vento forte, esse mesmo barco balançando e sendo julgado pelas águas. E isso acontece e vai acontecer à medida da caminhada cristã. Infelizmente, muitas vezes as pessoas têm uma ideia errada do conceito da caminhada cristã, achando que a caminhada cristã é tudo maravilhas. Mas a gente, à medida que lê a palavra de Deus, isso mostra para nós que isso não tem respaldo bíblico. No mundo tereis aflições, palavras do próprio Jesus. Mas ele também diz, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a gente pode aqui observar 3 tipos distintos de tempestades na palavra de Deus. Mas isso não significa que essas tempestades vieram para nos matar. Isaías diz que quando passares pelo fogo não te queimarás, quando passares pelas águas não te afogarás. No livro de Hebreus, aonde se fala sobre os heróis da fé, galeria da fé, dos heróis da fé, fala-se sobre alguns homens que, pela força da fé, apagaram a força do fogo. Aplicando isso para nossas vidas em relação às provações e em relação às tempestades, podemos sim apagar a força da tempestade em nossas vidas, através de uma confiança em Deus. E a gente pode aqui observar 3 tempestades que eu trouxe para a gente observar essa noite, aonde vamos analisar e trabalhar através da ação do Espírito Santo em nossos corações de uma maneira diferenciada. 1 Coríntios 10, 11 diz que essas coisas que aconteciam, está falando na nação de Israel, é para exemplo nosso quando chegar os fins dos tempos. E a gente pode aqui trazer algo para que possa edificar nossas vidas e aplicar na nossa fé. No momento que, se já passamos, ou estamos passando, ou ainda passaremos pelas tempestades na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã. E a primeira tempestade que a gente pode observar na palavra de Deus é uma tempestade clássica, está no 1º capítulo de Jonas. Abre comigo a Bíblia, 1º capítulo de Jonas, que a gente vai observar essa primeira tempestade.
Capítulo 1 de Jonas, diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Versículo 5 agora. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Essa primeira tempestade que a gente pode observar aqui é uma tempestade enviada diretamente por Deus. A própria palavra de Deus, nos primeiros versículos desse capítulo de Jonas, fala exatamente isso. Deus enviou uma tempestade. E a gente tem que ter um cuidado para a gente poder ver o contexto do que estava acontecendo aqui nesse livro de Jonas. Quando Josué é introduzido na terra prometida, ele não conquista a plenitude da terra. Davi, quando é levantado rei, ele, junto com seus 300 homens valentes, ele consegue a plenitude da terra. Ele consegue, um a um, reino por reino, eliminar todos os outros povos e sobrepor sobre eles. Ao ponto de Salomão, seu filho, quando é levantado rei, o reino já estava em paz. Não havia mais ninguém ao qual o rei Salomão deveria guerrear. Mas quando o filho de Salomão, ele é levantado rei, ele recebe instruções e conselhos tão desastrosos para o seu reino, que ele consegue dividir o reino ao meio. O reino do norte, que era regido depois por Jeroboão, ele ficou regido por 10 tribos, chamado pelo reino de Israel. Já o reino do sul, onde Roboão começou a reinar, era o reino de Judá. E esses reinos, eles passaram a uma idolatria e um abandono tão grande da palavra de Deus, abandonaram tanto aos caminhos do Senhor, que Deus envia um juízo sobre esses dois reinos. O juízo referente ao reino de Judá, que era o reino do sul, ele foi regido pela Babilônia. E uma característica da Babilônia é que a Babilônia, ela não tomava posse da terra. A Babilônia tomava posse do povo. Ela eliminava aquele reino, pegava o povo e levava para a Babilônia. Lá eles construíam estradas, construíam escolas, construíam várias edificações. Já o reino de Israel, o reino do norte, o juízo que Deus mandou para ele foi a Assíria. E a Assíria tinha uma característica completamente diferente da Babilônia. Ao invés da Assíria tomar posse do povo, ela tomava posse da terra. E eliminava o povo, destruía o povo, acabava com o povo. Colocava outras pessoas nos lugares para poder repovoar aquele local. Inclusive, na época de Jesus, o reino chamado de Israel já era os chamados samaritanos, a Samaria. E aqui nós vemos Jonas, um profeta levantado por Deus, não do reino de Judá, mas no reino de Israel. E ficamos imaginando o que deve ter acontecido com a família de Jonas, ao ponto dele se negar a pregar a palavra de Deus. E o interessante é que Jonas foi levantado para poder pregar a palavra de Deus, não em um lugar qualquer. Jonas é levantado para poder pregar a palavra de Deus em Nínive. Nínive era a capital da Síria. O mesmo reino, o mesmo império que destruiu sua terra natal. Então Jonas, quando ele recebe a palavra, pega em Nínive,
Eu não vou pregar. Pregue em Nínive, Jonas. Eu não vou pregar porque Jonas sabia, quando Deus levantou ele para poder pregar, que Deus não queria a destruição de Nínive. Deus não estava querendo que Jonas fosse até Nínive para pregar a destruição. Jonas foi levantado por Deus para poder pregar em Nínive, para redimir Nínive. Que Deus iria redimir Nínive. Que Deus ia salvar Nínive. E Jonas, dentro do seu coração, falou: não vou salvar esse povo. Eu não vou pregar a palavra de Deus para esse povo. Esse povo, com certeza, eu imagino que deve ter se passado a cabeça de Jonas. Esse povo destruiu o meu povo. Como que eu vou pregar renúncia e arrependimento para eles? Não faço isso. E Jonas foge. Jonas é um profeta desobediente. Jonas é um profeta que negligencia o seu chamado. Jonas, ele vai e desobedece a palavra de Deus. E foge. Foge para Jope. Entra num barco. E no meio do caminho, Deus levanta uma grande tempestade. E o interessante, que eu gostaria que a gente pudesse observar aqui nessa noite, foi que Deus, ele levantou essa tempestade, não foi necessariamente para Jonas, que a gente pudesse observar que Deus levanta essa tempestade para os marinheiros desse barco. Porque, por incrível que pareça, todas as vezes que estamos andando com Deus, tendo uma caminhada com Deus, muitas vezes vai aparecer certos Jonas em nossas vidas. Quantas vezes aparecem pessoas que não querem nada com o chamado de Deus, pessoas que não querem seguir a vontade de Deus, e elas acabam entrando em nossas vidas para também nos tirar do nosso caminho, tirar do nosso percurso. E por incrível que pareça, aqueles homens, eles estavam ao ponto de morrer afogado. O barco estava para naufragar. E eles estavam jogando todos os seus pertences no mar, de tamanho é o desespero. E quais são os Jonas que nós temos deixado em nossas vidas, que nos impedem de seguir a vontade de Deus? Jonas, pessoas desobedientes, pessoas que não seguem o chamado de Deus, pessoas que não estão alinhados com a palavra de Deus e acabam tentando nos tirar, e acabam tentando nos naufragar. Essa tempestade foi mandada? Foi, mas Deus manda essa tempestade para nós aqui essa noite, que em algum momento temos alguns Jonas em nossas vidas. Quantas pessoas passam em nossas vidas e a gente acaba se desligando da palavra de Deus? Acontece muito em relacionamentos. Não estou falando só de relacionamentos de namoros e tudo mais, relacionamentos também de negócios. Homens de Deus se relacionando com pessoas que não querem nada com Deus, que não querem seguir os caminhos de Deus, e acaba em algum momento Deus levantando uma grande tempestade na vida daquelas pessoas. Quantas vezes líderes, muitas vezes chegam para nós, para nos advertir: fulano é um jugo desigual, fulano não segue as palavras do Senhor, cuidado com ciclano. Pode vir uma grande tempestade em nossas vidas. E quantas vezes as pessoas as viram e falam: que isso, pastor? E muitas vezes até pai e mãe: que isso, pai? Que isso, mãe? Pessoa não segue o caminho do Senhor, mas esse tempo vai se converter. Nós vamos para o monte, nós vamos tomar chá de folha de Bíblia todo dia, mas a gente vai. E ele vai se converter e é muito provável que essas pessoas acabam tirando a gente do nosso caminho, acabam nos impedindo de seguir a vontade de Deus em nossas vidas. E a volta depois, ela é muito cansativa. Retornar aquilo que muitas vezes nós tínhamos demora. E precisamos de um tratamento de Deus
para que, assim como o livro de Hebreus fala, nós não criamos uma raiz de amargura em nossos corações. Quantas pessoas estão amarguradas porque carregaram Jonas muitas vezes em suas vidas e o desastre foi certeiro e elas não observaram a palavra de Deus, não observaram a tempestade que surgia, assim como esses marinheiros. Jonas, nesse texto, ele ia ter uma certa hombridade, porque ele vira para os marinheiros e fala: me joga no mar, que a tempestade passa. O que os marinheiros falam? Não, se está com Jonas aqui, e está tendo tempestade, se a gente eliminar ele, vai ficar pior. Devemos sim eliminar certos Jonas em nossas vidas. Mas Wagner, a gente não vai passar por crente chato. Você prefere ser chamado de crente chato? Ou está fora dos caminhos do Senhor? Ou está fora do chamado do Senhor em suas vidas? Ou está fora daquilo que Deus tem para você? Dos seus caminhos com a palavra de Deus? Precisamos eliminar certos Jonas em nossas vidas? Sim. Precisamos rever nossos conceitos? Sim. Para que a gente possa descansar e confiar no Senhor. Que essa tempestade uma hora passa. Assim como Jeremias fala, confia no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor no momento que Ele estiver tratando em nossas vidas. Tratando dos momentos em que nós fugimos de sua palavra. Jonas é um desobediente, fugindo do seu propósito. E nós precisamos nos alinhar com quem tem propósito com Deus, com quem tem direcionamento de Deus e com quem segue o chamado de Deus. Abandonemos o Jonas de nossas vidas. Que assim que o Jonas foi para a água, a tempestade passou. E eles conseguiram seguir a sua viagem. Conseguiram seguir até Jope. E o interessante é que Jonas, no final do capítulo 4, quando Deus redime Nínive, ele vira e fala: eu sabia que a intenção do Senhor Deus, quando me chamou para poder pregar em Nínive, não era destruir Nínive, era redimi-la. Então Deus vira e fala para ele: Jonas, então você queria mesmo que eu destruísse essa nação? Essa turma não sabe nem qual é a mão esquerda, qual é a mão direita. E mesmo assim, Deus cuidou daquele barco. E precisamos estar atentos aos Jonas que seguem nossas vidas. A segunda tempestade que nós podemos observar na palavra de Deus está em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Marcos 4, capítulo 4, a partir dos 35. Vamos lá? Naquele dia, ao anoitecer, disse a ele e seus discípulos: vamos para o outro lado. Jesus falando para os seus discípulos. Deixando a multidão, eles levaram o barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se levantavam sobre o barco, uma grande tempestade, de forma que esse ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: quieta-se, acalma-se. E o vento se aquietou e fez-se completa calmaria.
Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E aqui é outra tempestade clássica. Mas ao contrário de Jonas, que era uma tempestade enviada por Deus para trazer correção aos caminhos daqueles marinheiros, aqui o foco da tempestade é um outro completamente diferente. Interessante que Cristo, ele se levanta ao meio da tempestade e ele repreende a tempestade. Se essa tempestade, assim como a de Jonas, fosse mandada por Deus, Cristo estava em completa desobediência com o Pai. Essa tempestade vai acontecer em nossas vidas quando nós nos alinhamos e começamos a ter um trabalho, começamos a cumprir o nosso chamado com Deus. Cristo está numa margem, vamos atravessar para o outro lado daquele mar. O mar da Galileia é uma lagoa muito grande, é um lago muito grande. E de repente, no meio do caminho, surge uma grande tempestade. Cristo dormindo dentro do barco e os discípulos passando aperto. Cristo se levanta, repreende a tempestade, o mar acalma e logo depois eles chegam no outro lado. Quando Cristo olha para o outro lado e diz: vamos atravessar aquele lago, vamos atravessar esse mar, entrem no barco, Deus estava sinalizando que aquele território para onde Cristo estava levando aqueles discípulos também era necessário pregar a palavra de Deus. E quando nós cumprimos o nosso chamado, estamos dentro do nosso chamado, nós vamos enfrentar tempestades, porque nós estamos na contramão desse sistema mundano e a nossa clara afirmação de obediência a Deus vai acarretar grande levante do mundo das trevas. E é o que aconteceu aqui. Essa tempestade não foi mandada por Deus. Essa tempestade foi um levante do reino das trevas contra aquele chamado, contra aquele propósito de pregar naquele lugar. E aquele lugar aonde Cristo mandou aqueles discípulos irem era Gadar. Não era um local de judeus, era um local de gentios. E se você observar o início do capítulo 5, olha o início do capítulo 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, o homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Cara, um demoniado gadareno, para mim, talvez seja um dos personagens na Bíblia que mais me emociona. Porque esse homem, ele começa o seu relato na Bíblia cheio de demônios, destinado a viver nos sepulcros, destinado a viver no inferno. A Bíblia fala que era uma legião romana, era no mínimo 2.000 soldados, é de 2.000 a 5.000, então era no mínimo 2.000 soldados. Então acredita-se que no mínimo teriam 2.000 demônios nesse rapaz. E Cristo chega para lá, naquele lugar, e logo esse endemoniado chega. E ele vira: Cristo, filho de Davi, o que temos contigo? Tira-nos desse homem, mas nos deixa nesse território. Cristo expulsa os demônios daquele jovem. Aquele jovem depois, no final do capítulo, ele está limpo, totalmente lúcido, e ele prega em 10 cidades gregas, numa decápole. Esse levante, essa tempestade, ela só se levantou porque era uma afronta do reino das trevas contra as palavras de Jesus. Eu vou pregar do outro lado. Levante-se, entre no barco, eu vou pregar no outro barco. E todas as vezes que estamos alinhados com a palavra de Deus, todas as vezes que tentamos o tempo todo estar num grau de fidelidade à palavra de Deus,
vai se levantar grandes tempestades em nossas vidas. Abra comigo, 2 Crônicas 32. 2 Crônicas 32. Segunda Crônicas 32 diz assim: depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. O Antigo Testamento ele aponta para o Novo, enquanto o Novo ele vai explicar o Antigo Testamento, trazendo para nós, para a nossa caminhada cristã, para a nossa questão espiritual que temos tão forte. Nós não podemos simplesmente deixar que o reino das trevas ele possa tomar vantagem. Não podemos simplesmente deitar e fingir de morto. Aqui Senaqueribe, ele tenta invadir o reino de Judá, exatamente quando Ezequias tem um alto grau de fidelidade. Ezequias vai, ele retoma ao culto aos templos, ele acaba com os postes ídolos, ele acaba inclusive com o culto à serpente de bronze. Quando a serpente de bronze é levantada por Moisés, a ideia de Deus, o cuidado de Deus com o seu povo, não era para que ela se tornasse um amuleto, uma idolatria. Ela trouxe para poder trazer um refrigério para aquele povo, porque o povo estava sendo cometido por uma invasão de víboras, braseiras. Então Deus vira, levante uma serpente de bronze. Moisés vai e levanta, e todo mundo que olhasse para a serpente de bronze seria curado. Inclusive Cristo, em 1 João 3,14, ele vai falar isso, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Ele se vê naquela tipologia, naquela serpente que Moisés se levanta. E o nosso grau de fidelidade, todas as vezes que levantarmos em fidelidade a Deus, vai surgir tempestades. Não pense que a vida cristã é simplesmente só glória, é luta, é batalha. Como eu disse, nós estamos na contramão desse sistema mundano, e a nossa posição de fidelidade a Deus vai acarretar sérios obstáculos do reino das trevas. Eles vão se levantar. E aqui essa tempestade, ela se levanta, porque era uma vontade de Cristo pregar naquele lugar. E quantas famílias foram edificadas por aquele ex-endemoniado gadareno. E aqui a gente tem que observar o seguinte: quando Cristo repreende aquela tempestade, ele vira para os seus discípulos: vocês não têm fé? Ezequias vai, quando Senaqueribe se levanta contra ele, que aqui Senaqueribe é uma forte ideia de Satanás e a luta espiritual contra nossas vidas, ele vai em vários momentos de fé. Ele edifica de novo os muros, ele edifica sentinelas, ele provê armamento para o povo, ele pega a carta de afronta de Senaqueribe, chega com Isaías diante de Deus, diante do templo do Senhor, e lê a carta de afronta. E por incrível que pareça, um anjo só desce no arraial de Senaqueribe e faz um estrago no arraial. Deus tem provisão? Tem. Mas aqui Cristo vira para eles e fala: vocês têm que ter fé, porque é essa fé que vai te sustentar no momento da prova, no momento da tempestade, quando o reino das trevas se levantar.
É as palavras de Cristo com Pedro. Pedro, vai vir uma prova. Satanás está pedindo a sua alma para poder ser peneirada como trigo. Mas eu estou orando para você não perder a sua fé. Porque é essa fé que vai te sustentar no momento da prova. É essa fé que vai te sustentar no meio da tempestade. E ao contrário da primeira tempestade de Jonas, que foi uma tempestade enviada por Deus, essa tempestade, ela foi enviada por reino das trevas. E você pode ter certeza, como o próprio Cristo fala, se você pegar a mão no arado, você não volta a mão para trás. Você não deixa o arado para trás. Você continua. Vai haver tempestades? Sim. Vai haver provações? Sim. Mas nós vamos nos mover em fé, porque é essa fé que vai nos sustentar no meio das adversidades, no meio das tempestades. O terceiro ponto que eu gostaria que a gente pudesse observar, a terceira tempestade, está no livro de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Logo em seguida, Jesus instituiu com seus discípulos para que entrassem no barco. Outras versões está obrigou, outras versões está ordenou. E fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fastigado pelas ondas, porque o vento soprava ao contrário. Na outra madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: era um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro então disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro sobre suas águas. Então Cristo respondeu: venha. Pedro então saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento acabou. E então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Essa tempestade aqui é uma tempestade completamente diferente das outras duas. Enquanto a tempestade de Jonas é uma tempestade enviada por Deus, a tempestade de Marcos, no livro de Marcos, era um levante do reino das trevas. Essa tempestade é uma tempestade completamente natural. Erro nosso é achar que só porque somos crentes, só porque somos cristãos, não vamos ter adversidades em nossas vidas. Gente, o salário acaba antes do fim do mês chegar, na casa do não crente, na casa do crente também. Tem dia que sobra até dias, né? Mas a gente tem que entender que certas tempestades vão acarretar ocasionalmente, naturalmente em nossas vidas. Mas a gente tem que aplicar a fé nesse caso. E aqui aconteceu dessa forma. Os discípulos não estavam querendo entrar no barco para atravessar para o outro lado. Eles não estavam. Tanto é que a palavra de Deus que Cristo ordenou, obrigou eles a entrar.
Talvez eles, como homens que já conheciam o mar, já estavam acostumados com os ventos, com as nuvens, eles já deveriam ter visto, ó, vai vir uma tempestade aí, eu não vou entrar. O texto não fala sobre isso. Poderia ter acontecido isso, nós não sabemos. Mas Cristo vira para eles e fala, entre no barco e atravesse para o outro lado. Em nenhum momento Cristo vira para eles e fala, vai lá e atravessa a tempestade. Porque mesmo não estando no barco, muitas vezes, a gente achando que Cristo não está nos nossos barcos, nós vamos enfrentar as tempestades, mas Cristo vai estar como o nosso advogado, ali intercedendo junto a Deus. Esse é o ministério dele. Agora nós temos o sumo sacerdote ao qual a gente pode contar. Temos agora um advogado junto ao Pai. Esse é o ministério dele agora. Interceder junto ao Pai. O nosso intercessor. E quando Cristo se levanta e sobe ao monte, eu não penso de nenhuma maneira que ele não estava no monte orando para poder fortalecer o coração dos seus discípulos. Eu acredito nisso. É assim quando ele recebe a mensagem de que seu amigo Lázaro está doente. Eu duvido se dentro do coração de Cristo ele não orou para fortalecer aquela família com Lázaro doente. E nesse momento eu tenho certeza que Cristo estava naquele monte orando para fortalecer o coração daqueles discípulos, porque eles iam enfrentar uma tempestade. E Cristo vem de uma maneira completamente diferente para poder estar com os seus discípulos. Ele vem andando sobre as águas. Porque nos momentos de tempestades, nos momentos de provações de nossas vidas, Ele muitas vezes tem uma maneira diferenciada de se apresentar a nós. É o que acontece com os 3 amigos de Daniel. Eles se recusam a se ajoelhar diante da estátua de Nabucodonosor fez. Eles são mandados para a fornalha. E o rei vira e fala, nós não amarramos 3 homens e julgamos na fornalha? A turma que ganhava para poder concordar com Nabucodonosor disse, não, está certo, a gente amarrou sim, porque agora eu estou vendo 3 homens soltos, e não só 3 homens, mas tem mais um, e eles estão passeando pela fornalha, e isso aí é incrível, e como que Deus se manifesta de uma maneira personalizada, diferenciada em nossas vidas, para acalmar o nosso coração. Aqueles homens estavam fatigados, a palavra de Deus nos conta isso. Aqueles homens estavam assustados. Cristo vem ao encontro deles andando sobre as águas. E enquanto Pedro olha para Cristo, tem o seu foco e o seu objetivo em Cristo, ele não percebe mais a tempestade e ele também caminha sobre as águas. Quando ele começa a prestar atenção na tempestade, tira o seu foco de Cristo, tira o seu foco de Deus, ele começa a afundar. E nisso a gente temos que observar na nossa caminhada cristã. Todas as vezes que fomos enfrentar certas tempestades de maneira natural, o nosso objetivo, o nosso foco tem que ser em Deus, tem que ser em Cristo, tem que ser na cruz, para aguentarmos as tempestades. Porque essa tempestade, como diz Isaías, quando passar pelas águas, ela não vai te afogar. Você vai apagar a força dessa tempestade, porque você tem dentro do seu coração um objetivo, um foco, que é só em Cristo, só em Deus. E aqueles homens depois eles viram, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Nós temos essa certeza em nosso coração. Não precisamos passar pelas tempestades da vida para poder termos a certeza que Deus está sob o controle de todas as coisas. Ou assim como diz o próprio texto de Jeremias, bendito é o homem cuja confiança, essa confiança que está dentro dos corações de cada um aqui nessa noite, até você que está acompanhando em sua casa,
essa confiança tem que estar no Senhor. Independente da tempestade, independente daquilo que se levante, confie no Senhor. Se é um conserto que precisa na sua vida, confie que Ele tem o melhor para você. Se é um levante do reino das trevas na sua caminhada, meus amigos, os cristãos das igrejas primitivas, quanto mais eles eram perseguidos, mais eles pregavam. Quanto mais eles pregavam, mais eles eram perseguidos. Perseguição vai acontecer o tempo todo para aquele que anda conforme os caminhos do Senhor. Isso você pode ter certeza. Eu te garanto, porque a Bíblia garante isso. E vai acontecer também tempestades de modos naturais. E a gente vai aplicar a fé nesse momento? Sim, porque a gente confia no Senhor. Confia no seu poder e no tratamento que Ele tem em nossas vidas. Que a gente não seja, e aqui eu vou finalizando, como os dizeres do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que alguns, em determinado momento, naufragaram na fé. O objetivo de um barco, quando ele sai de um porto, é passar pelas águas e chegar no outro porto. Nós temos um foco, nós temos um objetivo, que é chegar do outro lado. Que nós não naufragamos, que nós não podemos nos naufragar na fé. Que a gente continue andando nos caminhos do Senhor. Que a gente continue nos caminhos do Senhor, independente das tempestades, independente das provações que vão surgir. Bem-aventurado a todo aquele que passa por diversas provações. Não é uma, nem duas, nem três, são diversas provações. E depois de provado, receberá a coroa da justiça para aqueles, destinada àqueles que amam a Deus. Confie no Senhor. Confie no tratamento que o Senhor tem para a sua vida, assim como eu coloco a minha vida, para que Deus tenha o melhor tratamento para ela. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela possa, Senhor, ter um tratamento, Senhor, diferenciado nos corações de cada um nessa noite, a começar pela minha vida. Que ela possa, Senhor, ter renovo em nossos corações, refrigério. Eu não sei, Senhor, a vida de cada um que está assistindo, que está tendo oportunidade de ter acesso a essa mensagem, Senhor. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de como tratar cada um dos casos, cada um dos corações. E precisamos, Senhor, a cada dia confiar em Ti, confiar no Seu toque, confiar no Teu tratamento. Ao pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e para a glória do Seu nome, aqui. Amém.
tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti.